Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Olá, seja muito bem-vindo à edição número 128 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Com o Ricardo Bizarra aqui ao meu lado. Bom dia novamente, Ricardo. Bom dia a todos. Com o Kleber Santos também. Bom dia, Kleber. Bom dia, Jabur. E comigo, João Jabur. O convidado desta sexta-feira é o diretor da Agile Pesquisas, Júlio César de Pieri Sanches. Nós vamos discutir os resultados das eleições municipais, os recados das urnas e tentar entender um pouco mais do futuro da nossa política. Bom dia, Júlio, já aqui conosco. Obrigado por aceitar esse convite para a entrevista. Bom dia, Jabur. Bom dia a todos da mesa. Bom dia a toda a audiência. Para nós é uma honra. Um prazer estar com vocês novamente. Muito bem, vamos então sem delongas ao que interessa, não é, Júlio? Júlio César de Pieri, como é que você analisa essa eleição? Vou fazer uma pergunta genérica aqui para começar, né? E ela vale não só para o ambiente local, para o ambiente nacional acima de tudo. Que eleição foi essa, Júlio? Pois é, João, que eleição foi essa, né? A pergunta aí que todos fazem a todo momento quando tem reportagem, entrevista sobre a política, né? E o motivo dessa pergunta vou colocar primeiro o motivo da pergunta, né? Dessa pergunta. Eu acho que o principal motivo dessa pergunta já é linkando com a próxima eleição, 2026. Presidente, governo, Senado, deputados, né? Essa eleição foi uma eleição muito acirrada. Quando eu digo acirrada, não é questão de disputas de números em percentuais entre um candidato e outro na cidade, não é isso. Foi uma eleição muito judicializada. Em todo o tempo que eu trabalho aqui com pesquisas, desde 99, né? Eu nunca vi uma eleição onde tantos processos, tanta judicialização. E eu acredito que muito disso já é por causa da próxima eleição de presidente. Vamos falar de presidente, mas em governo, Senado e deputados. Então, assim, eu acho que a eleição municipal, ela foi muito disputada, ela foi muito cuidada por causa da questão nacional. Tem a situação local, claro, é legítima e é o foco, né? A gente está elegendo prefeito e vereadores para cuidar das nossas cidades, mas foi uma eleição diferenciada. Foi diferente de tudo que eu já passei nessa questão eleitoral, Jabur. E aqui em Bauru, ao contrário, Júlio, desse panorama nacional que você traça, a eleição foi até calma, talvez calma demais, inclusive, a partir de tudo que a gente viu nas campanhas, e a decisão também em primeiro turno, né? Kleber Santos, fique à vontade para talvez fazer um comentário nessa mesma linha sobre o que você achou de uma forma em geral da eleição, para depois a gente entrar nos temas específicos, e também pode fazer perguntas ao Júlio. Bom dia, Júlio, que satisfação tê-lo aqui no Café com Política. E o Júlio, que na verdade, João, foi dos institutos de pesquisas que mais teve índice de acerto no Brasil. Tive a oportunidade até de acompanhar Londrina nesse último momento agora. Que é a terra do Júlio, né? A terra do Júlio. A Agile já é o segundo maior instituto de pesquisa do Paraná, praticamente ali com o Paraná Pesquisa, que tem feito hoje nacionalmente também. E na véspera da eleição, outro instituto dando empate técnico, o Júlio corajosamente, a pesquisa dele deu 10, 12 pontos na frente e bateu certinho a pesquisa aí da Agile. Então, parabéns, viu, Júlio, porque foi muito bacana isso, nesse momento de tanto descrédito de muitos institutos de pesquisa, houve esse acerto muito bacana. Vi também na CNN, hein, Júlio, lá em São José dos Campos, CNN também houve um acerto grandioso, muito bacana. E eu gostaria, então, de comentar, de falar com você. A gente falou aí sobre a judicialização
e também essa perspectiva para as eleições de 2026. Ô Júlio, nós tivemos a maior taxa de reeleição da história agora, 80%. E a média é 60% a taxa de reeleição de prefeito, com exceção de 2016, que foi de apenas 48%. Agora, o que eu percebi muito é que as emendas dos deputados ajudaram muito os prefeitos, porque esses recursos possibilitaram fazer muitas obras e serviços que estavam parados. Então, as emendas que vieram dos deputados tiveram um peso muito grande. E a execução dessas obras e serviços fez subir bastante a aprovação dos prefeitos. Naturalmente, os prefeitos vão devolver, João, essa gentileza em 2026, apoiando os deputados que estão mandando dinheiro para a cidade. Então podemos esperar, Júlio, na sua opinião, um alto índice de reeleição dos atuais deputados também? Qual é a sua leitura sobre isso? Kleber, uma honra falar contigo, obrigado aí pelas palavras, pelo elogio. Então, retribuindo até esse elogio, a gente não pode esquecer, eu vou na sequência responder essa pergunta, de falar do trabalho dos consultores, né? Vocês têm à mesa aí o Kleber, que é um dos consultores mais experientes e competentes que eu já conheci nessa trajetória política. E em especial, então, vou retribuir esse elogio aí, é sincero, viu, Kleber? Nós tivemos um caso de Ourinhos. O Kleber falou de cidades que a gente acertou muito, né? Então eu vou comentar aqui de uma cidade que a gente coincidentemente trabalhamos para o mesmo cliente. Eu estava desde o começo da campanha, o Kleber chegou, vamos dizer, do meio para frente ali, e foi providencial a chegada do Kleber na campanha de Ourinhos, porque ali nós tínhamos ali um candidato, inclusive é um case que saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, se eu não me engano, o primeiro coletor de lixo eleito prefeito do país. Ali nós tínhamos o candidato Guilherme Gonçalves, contra toda uma força da máquina, uma estrutura absurda, uma cidade que também recebeu muitos recursos dessas emendas PIX. Eu já vou linkar aqui um assunto com o outro. Um candidato da máquina com estrutura financeira absurdamente maior do que a estrutura do Guilherme, e graças a uma organização de campanha, graças ao trabalho de neurociência, neuromarketing, eu não sei se a palavra correta é essa, mas é uma linha de trabalho que o Kleber trabalha e funciona muito bem. Ele contribuiu demais para que o prefeito de Ourinhos fosse eleito, o Guilherme Gonçalves, e o primeiro coletor de lixo eleito prefeito do país. É um negócio incrível. Todos têm chance, né? Não é pela profissão ali dele, não é isso, porque aí você pega, a gente tem um metalúrgico que é presidente do país, mas é que assim, o trabalho ali eu acompanhei desde o começo. O Kleber foi fundamental na vitória ali contra a máquina, contra uma estruturação financeira bem diferenciada. Então, devolvendo aí o elogio, Kleber, é um fato que eu lembro, entre muitos que eu sei que o senhor trabalhou, mas esse marcou muito porque Ourinhos foi um case ali que vai ser muito comentado ainda a nível nacional. Mas, com certeza, essas emendas PIX, né, esses recursos ajudaram demais esses prefeitos na reeleição. Na verdade, as prefeituras já vinham numa situação econômica razoavelmente bem, porque se você pegar da pandemia para cá, do Covid para cá, né, no governo Bolsonaro, houve uma liberação de recurso muito grande para as prefeituras. Então, é raro você olhar prefeituras que tinham problemas financeiros. E mais essas emendas PIX, né, eles foram os prefeitos. O Kleber deu o índice aí, mais de 80% reeleitos, né? Além de estar com a máquina, com a estrutura da máquina, que dá uma desigualdade na disputa eleitoral, vieram muitos recursos dessas emendas PIX, e que com certeza vai ser retribuído no momento certo, né? Com apoio, com equipes de trabalho, enfim, esses deputados têm lá, esses prefeitos têm um favor a retribuir para esses deputados
que liberaram essas emendas, por isso esse índice de reeleição muito alto, foi absurdamente alto, né? Chegou a 80%. A estrutura das prefeituras estavam muito bem abastecidas de recursos, que fez com que os prefeitos entregassem mais, destravassem obras, ações, e, querendo ou não, essas ações revertem em voto, né? Então faz todo sentido esse índice e essa colocação que o Kleber fez agora. O Júlio, ainda na perspectiva da eleição de 2026, né, conforme você bem colocou no início, acabou 2024, começou 2026. As urnas mostraram uma derrota da esquerda, da centro-esquerda, uma derrota para o centro e para a centro-direita, e mostraram também, agora fechando em dois dos principais, ou talvez os dois principais personagens da política nacional ainda, o Lula e o Bolsonaro, mostrando que eles foram derrotados. O Lula, porque a esquerda e a centro-esquerda não ganhou eleição, o Lula não tem palanque em Minas para 2026, não tem palanque em São Paulo e outros estados, e o Bolsonaro, apesar do PL, o partido dele, ter sido um partido dos que mais elegeram prefeitos, ele particularmente, a figura dele, que é muito ímpar, que é muito marcante, andou pipocando aqui e ali, haja vista São Paulo, né, que elegeu o Ricardo Nunes, mas com os méritos para o governador Tarcísio de Freitas e não para o Bolsonaro, que em determinado momento se afastou da campanha do Nunes e não voltou mais efetivamente até o final. Então dá para dizer, Júlio, se é que você concorda com essas premissas todas que eu coloquei agora, dá para dizer que Lula e Bolsonaro saíram um pouco menores desta eleição e que novos atores estão surgindo aí para embaralhar ainda mais o quadro eleitoral de 2026? Com certeza, com certeza. O PT nas urnas, né, vamos dizer assim, foi pífia a eleição do PT, eles perderam, fizeram muito poucos prefeitos, né, e as principais cidades não tiveram êxito. Então, vamos pensar que um palanque para o PT na próxima eleição tá fraco. Esse é um ponto. Com relação ao Bolsonaro, o que eu vejo de diferente vamos falar PT, Lula e Bolsonaro, esquerda e direita, não vou nem falar extrema, vamos esquerda e direita. E o vencedor realmente foi o Centrão. O PSD, você pega, foi, eu acho que o partido que mais cresceu, prefeituras, né, prefeitos, mas o que acontece? A esquerda é um problema, é um método deles, não sei. Você tem o Lula e você tenta, você não tem novos líderes. Você tem o Haddad, você tem o Boulos agora, que perdeu São Paulo, você tem uma situação que não se cria uma liderança nova na esquerda. Enquanto o Lula estiver apto, estiver com saúde, estiver ali numa situação que ele consiga disputar, ele vai de novo, e é ele e ponto. E isso é ruim para a esquerda, porque tem uma hora também que cansa. E as urnas mostraram que o PT está desorganizado, vamos dizer assim, não foi bem. A direita, aí eu vou falar também do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um líder, ele é o maior líder da direita, com certeza, só que diferentemente da esquerda, a direita você tem outros players. Você tem o governador Tarcísio, que ele foi fundamental na vitória do Nunes, tá? E o Bolsonaro, por muitas vezes, se omitiu ali, eu acho que ele errou, tá? No primeiro turno ele ficou ali titubeando, não foi firme, não foi ali, esse é o meu candidato. Eu acho que até também um pouco por estratégia da campanha do Nunes. O Marçal queria o apoio do Bolsonaro, sinalizava que ele era de direita, etc., mas não houve um posicionamento do Bolsonaro, isso não fica bom. Em Curitiba nós tivemos uma coisa inusitada. Você tinha o Pimentel, que é o vice-prefeito, apoiado pelo governador, o vice-prefeito de Curitiba indo para a eleição apoiado pelo governador, onde o vice-prefeito do Pimentel é o candidato do PL. Aí o Bolsonaro autorizou a Cristina Grêmio, que é adversária do Pimentel, usar ele. Ele ficou com o pé em cada canoa. Isso não é legal. Isso não é legal. Eu acho que como líder, como posicionamento, a pessoa tem que ter lado, tem que falar assim, ganhando ou perdendo, esse é o meu candidato e vamos. Então eu acho que ele errou nisso. E
à direita você tem Tarcísio, você tem o Zema, você tem o Ratinho, você tem o Jorginho Melo, né, que é de Santa Catarina, você tem o Caiado. Então você tem já uma série de nomes que estão em cargos, que têm poder de fazer um bom governo e colocar o nome dele ali para a próxima disputa, e que, havendo uma união dessa direita, vamos falar, não vamos deixar a vaidade de lado e vamos construir um plano para a gente ganhar a próxima eleição. Se vai ser o Ratinho, se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o Tarcísio, eles se unem e eles têm condições, esse grupo tem condições de ir para o embate com muitas chances de ganhar a eleição presidencial. E o PT, vamos falar, se sai o Lula, qual que é o nome? É o Boulos, é o Haddad? Eu não consigo nem lembrar. Agora liberaram o Zé Dirceu, né? Sei lá, eu acho que é um pouco mais complicado a situação da esquerda. Enfim, Bolsonaro e Lula saíram enfraquecidos, diminuídos nessa eleição de prefeito, com certeza. Ô Júlio, talvez o João Campos seja uma nova liderança da política, né? Na esquerda, um dos poucos, talvez o único, porque e a população brasileira já não está mais com aquele preconceito com o jovem, muitos jovens sendo eleitos no país, ganhando espaço, e talvez o João Campos seja essa nova figura da esquerda. O que você acha? Júlio, eu acrescentaria ainda dois fenômenos aí no outro lado, na direita, que estão sendo chamados, inclusive, de geração Z do conservadorismo. O Bruno Engler e o André Fernandes são dois nomes que a gente nunca fala, vai falar muito a partir de agora, são do PL e tem menos de 30 anos. Em Belo Horizonte, o Engler ficou a menos de 100 mil votos do candidato que ganhou lá, que foi o Fuad Noma, né? E em Fortaleza, a diferença foi menor. O André Fernandes ficou a apenas 10 mil votos do prefeito eleito lá de Fortaleza, que foi, por sinal, o único prefeito de capital do PT, o Evandro Leitão. Só para complementar aí. Bem lembrado. E sim, é verdade, Kleber. Hoje você pode ver, vou falar que Londrina e Curitiba são dois prefeitos com menos de 40 anos. Então não existe, ou se existir algum dia, né, um preconceito por questão da idade. Essa eleição mostrou que não. Então, bem lembrado os nomes, viu, João? Verdade, passou batido aqui na minha análise. E sim, pode ser esse nome um expoente agora da esquerda. Até porque há necessidade de ter um nome novo, Kleber. Eles precisam dar espaço para novos quadros, né? É necessário. Ô Júlio, bom dia, tudo bem? Ricardo aqui. Vamos jogar um ingrediente aí nessa abstenção nas eleições, né? Os números, os votos nulos, brancos. A abstenção na eleição de São Paulo é a maior em 40 anos. Sai enfraquecido a política aqui do estado de São Paulo e nacional também, porque não, já que a abstenção também foi recorde em outros estados brasileiros. Como que a gente pode fazer de um limão uma limonada com dados aí tão tristes, né, e alarmantes ao mesmo tempo? Bem lembrado, bom dia. Puxa vida, eu acho que isso é uma falta de esperança, uma desilusão com a política, tá? Não tem outro nome. Quando a gente vê as disputas mais afloradas, aquela rivalidade, alguma coisa assim, é muito por causa que o Brasil criou-se uma situação de direita, esquerda, Lula, Bolsonaro. Então você ainda engaja uma parte do eleitorado que fala, não aceito esse, tenho que ir, tenho que fazer campanha, etc, etc. Mas não é o melhor jeito. O melhor jeito de se fazer política não é pela rivalidade, que você coloca dois grupos antagônicos, dois grupos extremos numa disputa e você deixa aí 30%, né, do eleitor falando, cara, não vai ser resolvido nada, para mim tanto faz candidato A ou B. Isso tinha que mudar, isso tem que mudar, na verdade. A abstenção foi maior do que na eleição, salvo engano, mas até complementando a sua informação, a eleição foi maior, a abstenção foi maior do que no período da pandemia, né? Então, assim, isso é uma desilusão com a política, com a classe política. E eu digo que quando eu falo a classe política, eles são os atores principais,
Só que daí você tem que linkar uma série de outras situações. Você tem que linkar, por exemplo, a justiça. Poxa, a justiça é muito falha no nosso país. É muito falha. Você pega candidatos que tiveram problemas graves, um passado comprovado de corrupção, de condenação, de confissão da culpa, sendo liberados agora para a disputa de 2026. Então a classe política não ajuda, ponto. Mas a justiça contribui muito para esses 30% de abstenção. Porque o eleitor fala assim, não adianta. Ponto um, que nem sempre, ou na maioria das vezes, o político não consegue entregar o que ele prometeu na campanha. Já é um fato muito grave e chato. Porque daí fala, pô, não vai entregar, é mentira, eu vou escolher o menos pior. Olha que situação que nós estamos. Aí você pega a justiça, onde, cara, o meio que tem ali para regulamentar, para falar assim, esse não pode, esse não vai, tá fora da corrida. E a pessoa é posta de novo na disputa. Então eu acho que é uma série de situações. Daí vem a questão educacional, questão de história do país, uma série de fatores. Mas quem tem o poder de fazer as coisas mudarem, que é a classe política, que são os prefeitos que estão assumindo, que vão assumir a partir de janeiro, que são os candidatos a deputados, senadores, governadores, presidente, que vai ter eleição agora em 2026. Se acontecesse uma mudança, eu falo isso com tristeza, porque é quase impossível de acontecer. Mas eles são culpados, o sistema é culpado. Aí o que acontece? Eu, um trabalhador comum, vocês que estão aí, acorda todo dia 6 horas, faz o programa, tem o dia a dia para batalhar, você fala assim, é por mim mesmo, é pelo meu esforço, é pela misericórdia de Deus para a gente tocar a vida, porque aqueles que deveriam estar cuidando da gente não vão cuidar. Vamos falar, eu não sei os bastidores, mas agora o novo presidente da Câmara, houve uma união, PT, PL, todos os partidos escolheram um candidato. Não estou falando que esse nome é bom, ruim, eu não conheço, mas você vê que quando eles querem, para a briga. Quando eles querem, não importa se é direita ou esquerda, eles se resolvem, vamos pôr esse cidadão aqui, que vai ser o melhor para o sistema. É difícil. É difícil. E também tem um cenário que começou lá atrás, né, com os votos de protestos. A gente começou a perceber a insatisfação do eleitor brasileiro, né, nesses votos, né, de protesto, votando uma personalidade, um humorista, algo para mostrar assim, olha, eu não estou contente com a política, eu vou votar aqui no humorista, vou votar quem fez brincadeira num determinado momento. E aí isso foi evoluindo, né, Júlio, com um sentimento de desprezo até, né, de um pessimismo que tomou conta de todo o país, uma velha política, o toma lá, dá cá, o conchavo aqui, o lobby ali. Então isso vão gerando ingredientes indispensáveis por uma tristeza do eleitor em acordar cedo e falar, vou ter que fazer ali o meu papel de cidadão, mas não vou deixa a coisa acontecer. Parece que está acontecendo isso, né? É isso aí, porque ou ele vai e vota em qualquer um por protesto, vota numa personalidade, numa caricatura, não qualquer. Quer saber? Vou votar aqui nesse aqui que não vai representar nada, mas é a minha maneira de falar que eu não aceito esses que estão. Ou ele não vai. E isso tinha que mudar. Aí o pessoal fala assim, o povo é culpado pelo quadro que elege. Sim, porque o voto está na mão do povo. Em certa parte, sim. Mas não tem estímulo. Bizarro. Não tem estímulo, aí o cara não tem vontade, é difícil. Júlio, nós estamos, aliás, entrevistando o Júlio César de Pieri Sanches, da Agile Pesquisas. No segundo bloco nós vamos falar um pouco também do cenário local. Eu creio que o Júlio pode colaborar, né, por tudo que já vivenciou aqui de Bauru. Mas antes, Júlio, nós temos outra eleição aí se avizinhando, que é a eleição na Câmara e eleição do Senado, embora sejam pleitos bem localizados, eles têm influência também nessa perspectiva que nós estamos traçando até 2026. Aliás,
o PT, uma notícia muito recente, negociou vaga no Tribunal de Contas da União para apoiar o Hugo Mota, que virou favorito lá na Câmara, e também vai indicar um próximo ministro nesse tribunal, né? Isso é uma afirmação feita pelo Arthur Lira, que costura todo costura toda essa negociação. Lá no Senado, o Alcolumbre também larga com favoritismo, e o que a gente vê é que o PT anda com uma postura muito pragmática, né? Até para poder o Lula compensar as perdas dessa eleição e fazer outras compensações de perdas, né? Até eu vi análises recentes sobre a derrota do PT na eleição e da esquerda, pelo esgotamento dos modelos de inclusão, né? Que deram muitos votos ao partido no Lula 1, no Lula 2, para eleger Dilma, mas que agora foram incorporados ao cotidiano das pessoas, e isso já virou normal. O que as pessoas querem é mais. E também mudanças na própria configuração da sociedade, na classe trabalhadora, que não é aquela classe trabalhadora mais que o PT sempre dizia defender e fazia propostas para ela, né? É uma classe que empreende mais, né? Haja vista, por exemplo, o motorista de aplicativo, aliás, grande parte deles chamados, eu não sei se pejorativamente ou não, os pobres da direita, que apoiam a direita, né? Enfim, isso sem nenhum viés de crítica, nada disso, mas são termos que são usados nas análises. Então tudo isso é preciso botar na balança agora, né, Júlio, para entender como é que o PT vai se virar. Falando do PT porque é quem tem o governo federal, né? Depois nós falamos também da direita, mas como é que o PT vai se virar daqui para frente? Afora a falta de liderança que vocês bem comentaram, né? Não surgem lideranças, Lula e ponto final. Tem o prefeito lá que o Kleber comentou, mas que ainda precisa trabalhar bastante para se viabilizar, Júlio. Vamos fazer uma analogia aí, nós somos o país do futebol, né? Entre algumas coisas que nós temos aí como característica, nós somos o país de futebol. Eu vejo essa situação do PT, pensando como futebol, assim, vamos pegar o São Paulo, é o time que eu torço, tá brabo. Vamos jogar lá contra o Real Madrid. Qual é a chance da gente ganhar no futebol? Cara, eu tenho que ser muito amigo do bandeirinha, do juiz, muito amigo do cara que liga e desliga o refletor, porque se tiver muito apertado, você derruba a luz do estádio ali para dar uma esfriada, para eu tentar equilibrar o jogo. Infelizmente, a gente tem que falar, eu falo aqui com muita tranquilidade. O sistema tem que estar muito aparelhado, tem que estar muito junto, tem que estar muito perto para equilibrar, porque não tem outra explicação. E olha, às vezes o que eu tô falando aqui vai falar, putz, o cara é maluco, o cara tem uma empresa de pesquisa, presta serviço para política e tá falando contra o partido que tem a presidência da República. Não é contra, podia ser o PL, podia ser o PSD, podia ser qualquer partido, podia ser outro líder lá na presidência, mas o formato que jogam é isso que fica claro para a população. E, gente, não é por nada. Quando o motorista de Uber, vamos falar, quando o passageiro do Uber, que está acordando 6 e pouco da manhã para indo para o trabalho, ele escuta na rádio a notícia de que condenados estão sendo descondenados. O que é isso? Não tem explicação. Se alguém tiver uma outra explicação, é porque o Moro foi enviesado nas decisões. Tudo bem, mas será que é assim mesmo? Libera e põe o cara de volta no jogo? A pessoa que foi um arquiteto de uma série de situações de corrupção? Eu não sei, não tem outra explicação. Você precisa ter todo o Estado aparelhado para conseguir tocar o seu jogo quando o seu time não é bom. Não tem outra explicação. Ô, Júlio, na eleição em São Paulo, ficou nítida mais uma vez como é importante realizar um diagnóstico, uma pesquisa de percepção de imagem sobre o candidato para fazer as correções com muita antecedência, bem antes de lançá-lo ao cargo executivo. Porque o que conta em primeiro lugar para uma vaga no executivo é empatia, o carisma,
os valores morais, pessoais. O candidato tem que estabelecer uma conexão emocional com o eleitor, porque é isso que se traduz em confiança e voto. A vitória não é resultado simplesmente de apoio de um grupo político grande, volume de fundo eleitoral, né? O Boulos, e eu quero chegar na questão do Boulos, em 2020 gastou na campanha em torno de 8 milhões, né? E obteve uma votação. Isso significou 10% do que ele gastou nessa eleição. Então, ele fez nessa eleição mais cara do Brasil, foi a do Boulos, e ele teve a mesma votação da eleição passada, quando ele gastou 10% desse valor e apenas, e não teve tanto apoio como agora, que ele teve Marta Suplicy de vice, o próprio presidente da República com ele, né? Então, está claro que não conseguir mudar a percepção do eleitorado sobre o candidato, se não ajustar a imagem, pode disputar 10 eleições para o executivo, que vai perder as 10 eleições. Diferente de uma vaga para o legislativo, porque para o legislativo tudo bem, você busca uma fatia do eleitorado, né? Então fica muito mais fácil. Agora, o que eu te pergunto, tanto que o Boulos foi eleito com 1 milhão de votos. Isso acontece porque, e é um alerta, essa questão do Boulos é um alerta para os candidatos de uma maneira geral, que ele tem que resolver essa percepção de imagem bem antes. Então, tem que começar, né, Júlio, bem antes, identificar os problemas de imagem, porque é uma coisa muito pessoal, corrigir com antecedência, começar ontem. Quem quer disputar a próxima, tem problema de imagem, corrija, porque senão não vai adiantar nada, vai bater num teto, ou vai manter aquele teto, ou vai cair. Você concorda com isso? Concordo sim, Kleber. Você vê que ele é um candidato que tem teto. Pronto, a palavra esse é teto. Então ele é um perfil de candidato que ele já tem um percentual de eleitores que o aceitam. Pronto. Então ele está garantido ali, se ele gastar 8 milhões ou 80 milhões, ele vai ter esse percentual de voto. Eu não estou ouvindo vocês. Tá tudo ok? Não, tá tudo ok, a gente ouve. Perdão. Ele vai ter esse percentual de voto. Então ele tem que ajustar a imagem. Ele tem que ajustar quem é o Boulos. Por quê? Ele já tem o percentual de votos dele. Se ele sair de novo a prefeito de São Paulo e não mudar nada, ele vai fazer esses votos que ele teve. Até porque você trouxe para nós aqui, Kleber, a votação dele na outra eleição e agora. Agora com muito mais apoios, gastando muito mais, com uma campanha, vamos dizer assim, mais agressiva no sentido de estruturação, e ele tem aquele percentual de votos. Então, se não mudar a imagem, se não desconstruir o que é o Boulos, sem perder a essência, porque ele tem a essência dele também. Você não pode também criar um fantoche, né? Ele tem a sua essência, ele é de esquerda, de extrema esquerda, como o pessoal chama lá, não importa, mas ele tem que mudar. E tem que haver essas mudanças, e isso serve de exemplo para os candidatos. Ele precisa crescer um pouco mais. O que ele precisa mudar na imagem dele para fazer com que o eleitor de centro ou de direita, o eleitor mais moderado, um eleitor mais classe A, que tem medo de algumas atitudes do Boulos, o que ele tem que mudar para alcançar esses votos desses outros perfis de eleitores, para ele conseguir, num determinado momento, quem sabe virar prefeito de São Paulo. E isso vale para qualquer candidato, sem dúvida. A imagem do candidato tem que ser trabalhada, tem que ser modificada. A pessoa não pode perder a sua essência. Ele é aquela pessoa que ele é, mas ele pode ser um pouco mais moderado, ele pode comunicar melhor e ter ações para mudar, para ele conseguir penetrar em outros nichos, para que um dia ele venha ganhar a eleição. O Júlio, por falar em imagem, em popularidade e trazendo a discussão dos resultados das urnas aqui para Bauru,
Nós tivemos uma eleição na cidade decidida quase que sumariamente, né? Um primeiro turno em que não houve uma disputa acirrada, não houve nem mesmo debates acalorados, problemas jurídicos, como você colocou aí no panorama nacional. Foi uma eleição que passou batida praticamente, como se diz popularmente, né? E com o destaque, obviamente, para a prefeita Suelen Rosim, eleita no primeiro turno, ela que já havia ganho uma eleição, agora ganha a segunda eleição. Então eu queria que você, com base no conhecimento que você tem da cidade, você já fez pesquisas aqui, até mesmo acho que qualitativas, nos ajudasse a entender esse fenômeno da eleição da Suelen e mesmo a figura da prefeita, né? A gente nota empiricamente no dia a dia, no cotidiano, que ela tem uma conexão com as camadas mais populares, ela tem empatia, ela tem carisma junto a esses setores que são os decisivos para uma eleição, né? A maioria ampla da população, ao contrário dos outros candidatos que não conseguiram estabelecer essa sintonia fina. E a gente chega até a pensar já, não sei se ainda é cedo para isso, mas em fenômeno eleitoral. Como nós tivemos aqui em Bauru há 30 anos o fenômeno do Iso Filho, que era muito querido pela população no primeiro momento do seu governo, depois as coisas desandaram. Há 15, 10 anos atrás, o Rodrigo Agostinho, também um fenômeno de popularidade, pessoas que quando vão pra rua, as pessoas querem tirar foto, fazer selfie, abraçar as crianças, idosos, adultos, e a gente observa isso com a Suelen hoje, independentemente dos governos. O Rodrigo até teve uma pesquisa em determinado momento do governo dele, que dizia que o governo não era tão aprovado assim, mas ele era muito mais aprovado do que o governo, então havia até uma separação. Então, para você nos ajudar a entender o fenômeno de momento aqui em Bauru. Então, a Suelen ela é muito popular, né? Ela transita bem ali nas camadas mais populares, ela tem uma penetração muito forte, ela se comunica muito bem, né? Ela é da imprensa, então ela já tem isso no sangue. E o que eu acho assim que ocorreu em Bauru? Nós fizemos, a gente vem fazendo pesquisas em Bauru há muito tempo, né? Sempre muitas delas em parceria com vocês, né? Com o jornal, com a rádio, né? E a gente sempre encontrava números assim, ela tinha uma aprovação, mas não era uma aprovação grande para garantir uma reeleição, né? Tanto é que a gente fazia comentários, ela vai passar na recuperação. Cheguei a comentar isso em outros programas que a gente participou com vocês. Mas o que eu acho que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, a popularidade dela ajuda muito, ela é conhecida na cidade inteira, então ela é um nome que você não tem que ficar falando quem é a Suelen, todo mundo sabe quem é a Suelen. Ela tem a máquina na mão, ajuda muito. Ela tendo a máquina, né, fazendo parte e sendo a liderança e a prefeita, ela também foi beneficiada pelos recursos que vieram, etc. E também ela não tem uma aprovação, pelo menos nas últimas pesquisas que a gente fez, muito alta, mas vamos dizer que o que ela fez era suficiente para fazê-la ser reeleita, mas eu não imaginava que acabaria no primeiro turno, confesso a vocês. Aí o que eu digo? Aí eu falo que o problema é quem? Ou se a palavra é problema, talvez eu esteja colocando a palavra errada, mas o problema são os adversários, o problema é a oposição, o problema é como uma pessoa que quer ser prefeita de uma cidade relevante como Bauru apresenta para a população. Por que o meu nome aqui é melhor do que o da Suelen? O que eu posso fazer diferente que ela não fez? Olha o que a Suelen está fazendo errado que eu não vou errar. Eu acredito, não foi uma cidade que a gente acompanhou a campanha, nós fizemos pesquisas esporádicas, apontávamos que acabaria no primeiro turno, mas eu acredito que a oposição não se organizou, não teve uma oposição ampla, não teve um candidato que chamasse a atenção da população e falasse assim, opa, acende uma luz, aqui é uma opção que talvez seja melhor do que aqui está. Então eu acredito que, e uma outra coisa que eu aprendi nesse período eleitoral, e uma vez eu ouvi o Kleber mesmo falar, que a população, o ser humano de uma forma geral, ele vai pelo que já está.
Você chega num restaurante, você está acostumado a comer um prato de comida, muito raramente você vai pedir uma comida diferente. Então, na política não é diferente. Aquele eleitor está acostumado com a Suelen, mesmo com os problemas que tiveram. Ela teve diversos problemas, denúncias, embate com a Câmara. Eu acho que a oposição, de uma certa forma, não soube se articular, se organizar, ter informações para falar assim, o que eu preciso fazer para atrair esse eleitor que não está contente com o atual governo. Eu acho que não teve, eu acho que o pessoal não levou muito a sério, falou, vamos sair aí para ver se daqui 2 anos a gente joga o nome para deputado, daqui 4 anos a gente vem, mas na minha opinião, sem ter acompanhado a política no dia a dia aí, eu acho que foi uma campanha fácil para a Suelen, nesse sentido não teve oposição para valer. Ô Júlio, não seria mais aí uma síndrome do segundo turno? Porque a gente sabe, né, a prefeita com a máquina na mão, com toda a riqueza de informações ali munidas, de dados, de informações relevantes da máquina pública. Não seria então uma síndrome aí da segunda eleição, já que a oposição fala, poxa, eu vou entrar mais como uma participação para sentir o meu eleitorado para uma segunda chance lá daqui 4 anos? É mais uma espécie aí de estratégia do que realmente entrar de cabeça numa eleição, já que a futura, quer dizer, a mandatária tem mais 4 anos pela frente, concorre a uma reeleição? Pode ser, mas você vê que você ir para o embate, agora eu estou falando como se eu fosse um candidato de oposição, você ir para o embate com um pensamento desse, poxa vida, vou só pra café com leite, lembra quando a gente jogava bola, molecada? Isso aqui é café com leite, vai pra qualquer time. Putz, eu acho isso horrível, mas pode ser, faz total sentido. É muito difícil, é a máquina, a estrutura, a campanha é muito cara, vamos café com leite? Eu não voto num candidato que hoje saiu para ser café com leite. Eu voto no cara aguerrido, eu acho que o bom combate, eu vou ali, eu vou perder, é 80-20 a chance? Mas eu vou levar minhas propostas, eu vou perguntar forte, eu vou apontar os erros, eu não vou entrar para ser um café com leite, mas faz todo sentido, a pessoa não quer se desgastar, ela quer medir ali o que eu tenho de voto hoje, já pensando daqui 2 anos e daqui 4, faz total sentido e fica fácil para quem está no poder. Mas eu não acho que é saudável para a cidade isso. Então, de repente, Bauru precisa de um político novo, de um nome novo, ou nós vamos jogar os café com leite e escolher o melhor café com leite na próxima eleição. Ou a Suelen vai pegar um vice, qualquer um, e vai falar, vamos esse aqui de novo, porque eu tô com a máquina, tô com o poder, de repente o segundo mandato vai ser mais ajustado, ela vai sair com uma aprovação maior, aí vai ter 3 café com leite para disputar com ela? Sei. Júlio, uma coisa que a experiência tem mostrado pra gente com relação à questão da oposição, de se formar um nome novo, ou que seja o nome que já existe, mas que se modifica, se renova, e porque sem as correções não adianta, né? Não se consegue um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Sendo o mesmo, e não é descaracterizar a imagem nenhuma, mas apenas ajustar. Agora, o que a experiência tem mostrado pra gente, né, Júlio, aí é que as viradas acontecem principalmente quando o candidato, no caso da oposição, se organiza a partir da contagem dos votos. Saiu o resultado, já se senta, vê o que errou, traça-se uma estratégia e a partir daquele momento já começa a definir um posicionamento. Aí sim, aquele candidato começa a ser visto pela população, porque não adianta nada ser, tem que ser percebido pela população, e a população então percebe que aquele candidato, ele significa uma alternativa. Então aquilo que ele não está contente, ele vê que aquele vai trazer a solução que ele tanto quer. Então é essa questão de tempo, de planejamento, que é fundamental. Não adianta essa história, não sou candidato, não sou, a gente já viu muito isso. Aí chega na boca do gol,
ele é candidato. Ah, não fiz antes para ninguém ficar me pedindo as coisas e tal. A gente escuta muito isso. Mas é um absurdo isso hoje, não existe mais. Não é sair já dizendo que é candidato. Ah, eu sou... Não é isso. Mas é criar o relacionamento, o respeito e a confiança da população. Isso se consegue a partir do momento que a urna fecha e começa uma nova etapa. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem um exemplo. Esse candidato que perde a eleição, some, vai voltar daqui 4 anos no ano eleitoral, ele vai virar prefeito se ele tiver muita sorte, e é sorte. Não tem mérito e competência nenhuma. Ponto. Esse candidato que perdeu hoje uma eleição bem disputada, que ele quis ser prefeito, se ele tomar essa atitude, Kleber, daqui 4 anos ele vem forte. E eu vou dar um exemplo aqui, a minha cidade. O candidato eleito aqui, o Thiago Amaral, ele perdeu a eleição passada. O Bellinati, que é o atual prefeito, ganhou no primeiro turno. Nós entregávamos as pesquisas para a campanha, para a coordenação, para o Thiago, e a gente nunca via eles falando assim, eu vou aqui só por ir. Tanto é que nos últimos 10 dias eles criaram um sentimento entre eles assim, Júlio, tô sentindo a onda de segundo turno. Por quê? Estavam confiantes, estavam lutando desde o começo da campanha para ser prefeito. Ele queria mesmo ser prefeito. Infelizmente, eu entreguei a pesquisa faltando 7 dias, eu falei, Thiago, não tem onda, acabou a eleição, ponto. Acabou a eleição, ele perdeu, não teve segundo turno, ele ficou em terceiro, não ficou nem em segundo, tá? Ele agradeceu a população, parabenizou o prefeito eleito, e ele falou, daqui 4 anos tem eleição de novo, o meu nome vai estar à disposição, porque o meu sonho e o meu desejo é ser prefeito de Londrina. Hoje, a partir de 1 de janeiro, ele vai ser prefeito de Londrina, porque ele agiu conforme você disse agora, Kleber. Acabou, ele viu aonde errou, ele teve menos votação do que ele imaginava, mas ele continuou trabalhando, eu sou o Thiago, o meu sonho é ser prefeito de Londrina, faço pela cidade, não ficou no anonimato, não baixou a cabeça, entrou em depressão, e hoje ele é prefeito de Londrina. Então, para os prefeitos que perderam, até, vamos lá, não dá para ganhar sempre, daqui 4 anos tem eleição de novo. Então, se você mudar, se você se reconstruir, se você pensar diferente, você vem forte para a próxima eleição. Jabur? Júlio, para finalizar aqui, eu peço até uma resposta mais rápida sua, e eu queria também colocar de forma rápida, eu vou tentar, lançando um olhar panorâmico novamente nessa eleição, e a partir daquele chavão, o recado das urnas. O cientista político Antônio Lavareda diz que o recado, na opinião dele, foi que o eleitor disse para os políticos, moderação, a busca por moderação. O eleitor optou, segundo ele, por uma discussão política, ideológica, mais moderada, mais calma e mais ao centro até, né? Eu queria que você comentasse isso para encerrar e a gente voltar numa outra ocasião para aprofundar mais. Perfeito. Eu acredito que faz sentido essa análise. Porque você pega o radicalismo, não está colando mais, o extremismo não dá, a população necessita de pessoas, candidatos competentes. Não importa o lado, tem que ser competente. Eu sou PT, eu sou direita, eu sou esquerda. Esqueça. Eu acho que o candidato que tiver uma proposta, que ele apresentar para a população algo que é exequível, que ele vai cumprir, que é real, que não é enganar, passar a mão na cara do povo, esse candidato, em cima de uma verdade, em cima de um projeto, em cima de um equilíbrio, ele vai ter sucesso. Eu acredito que faz sentido essa análise, sim. Mas a disputa dos extremos não vai parar. Então, também não vai ser 100% assim, não. Vai ter os extremos, vai ter as brigas, vai ter lugar que vai ter que escolher entre direita ou esquerda. Tá certo, olha, não temos mais tempo, agradecendo aqui o Júlio César de Pierre Sanches da Agile Pesquisa, por mais uma vez parceiro aqui já do Café com Política. Muito obrigado, Júlio, pela sua contribuição. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço, uma honra falar com vocês, excelente dia, obrigado mesmo, viu? Obrigado pela companhia, Jabur, também Kleber Santos. Obrigado, bom final de semana. Tchau, Kleber. Ótimo final de semana para todos. Vem chegando o Evair de Húngaro Dundum para comandar o Túnel do Tempo. É você uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. A gente tem um encontro marcado novamente na segunda-feira, às 6 horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Agradecendo o cafezinho do Metropolitan Restaurante e a companhia desta semana com o João Jabur. Obrigado, Jabur. Obrigado, foi um prazer.
Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.